Nos encontros presenciais, sempre surge uma pergunta que é frequente: como que eu faço para identificar a mensagem principal de um texto? Então, nesse vídeo, eu quero responder a essa pergunta com vocês. Portanto, fique comigo e vamos juntos. Muito bem-vindo, pregadores e pregadoras da Palavra do Senhor. Aqui, presbítero Denilson Lemes com vocês para responder, então, a essa pergunta que, como eu disse, é tão recorrente nas nossas reuniões presenciais. E eu quero fazer nessa oportunidade apresentando para vocês 3 dicas importantes. É evidente que eu não vou conseguir aqui esgotar o tema, mas quero deixar aqui para vocês alguns passos importantíssimos que você seguindo, você vai conseguir sim alcançar a identificação da mensagem contida no texto. Bom, então vamos lá, vamos ao vídeo. Então agora nós vamos às 3 dicas que eu quero deixar aqui para você. Cada uma tão importante quanto a outra, mas a última dica, ela é fundamental, hein? Portanto, fique comigo até o final desse vídeo para que você não perca a última dica, que ela vai entrelaçar as 2 primeiras e vai fazer com que você entenda perfeitamente aquilo que eu estou dizendo para você. Mas antes, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, porque a gente é incentivado quando a gente vê que os irmãos, além de estar assistindo os nossos vídeos, estão se inscrevendo no canal, estão deixando aí o like. Isso dá um retorno para a gente, para continuar gravando dessa forma que nós estamos fazendo. Isso é uma motivação muito grande. E também deixe aqui o seu comentário, pois ele é importante para um futuro vídeo, respondendo aí os seus questionamentos a respeito dessas questões, tá ok? Então vamos lá. A primeira dica que eu quero deixar para você é ler o texto quantas vezes for necessário. Se eu estivesse numa reunião presencial, eu perguntaria aos irmãos quantas vezes nós devemos fazer a leitura do texto antes de elaborar o nosso sermão. Eu já deixo aqui para você que é pelo menos umas 20 vezes você deve ler. De repente você me diga assim, mas irmão Denilson, vou ler o texto 20 vezes, isso é o mínimo que você tem que ler o texto para você poder então elaborar o seu sermão. Porque é a partir da leitura do texto é que você vai compreender todo o contexto ali registrado. E assim, então, você vai poder captar, perceber, identificar as principais ideias do texto. Bem, você leu as 20 vezes o texto, agora você vai fazer o seguinte: deixe como se fosse uma preparação de um bolo, em que aí a dona de casa prepara a massa e deixa a massa para descansar. O texto também vai funcionar desse jeito. Olha, você fez a leitura, guarde a Bíblia Sagrada e daí então você vai ficar durante o dia meditando a respeito daquele texto. Assim, eu deixo a segunda dica para você. Você que é pregador, que quer realmente identificar a mensagem contida no texto, carregue com você sempre um bloquinho de nota. E a Bíblia, graças a Deus, hoje você tem smartphone, uma facilidade para você abrir o texto. Então, bloquinho de nota. Você lembrou do texto? Veio alguma ideia a respeito do texto? Anote naquele momento, não deixe passar. Encontre um lugarzinho, disfarce, mesmo que você esteja trabalhando, dê uma disfarçada aí, faça uma anotação naquele bloquinho, num papelzinho que seja. Eu sempre carrego comigo um bloquinho, ou carrego comigo, às vezes, um papelzinho disfarçado no bolso. Veio aquela ideia a respeito do texto que eu estou estudando, eu já faço a anotação.
Por quê? Porque nós não podemos ficar confiando aqui na memória. A memória, com o passar do dia, a gente sempre acaba esquecendo aquela ideia que nos veio à memória. E ó, lembre-se disso, essas ideias que sempre surgem, ela não é nossa propriamente. Isso aí é o Espírito Santo do Senhor agindo, trazendo aqui à nossa memória essas inspirações. Portanto, não perca a oportunidade. Anote sempre que possível. Quando você chegar em casa, tomar o seu banho, um momento de descanso e aquele momento que você vai ter para meditação novamente, torne a fazer a leitura daquele texto e então vai confrontar com aquelas ideias que você então anotou. Outra coisa importante que você tem que observar nessa segunda dica que eu estou dando para você é você perceber as palavras principais do texto. Dê atenção aos verbos de ação. Ah, mas irmão Denilson, como que eu identifico isso? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês gravado, dando aqui dicas também como você identificar essas palavras principais do texto e também mostrando para você o que é um verbo de ação dentro do texto, que ele vai dar o caminho para você alcançar aí a ideia principal. E aí nós temos a terceira dica aqui. Lembre-se que todo texto, ele tem o seu assunto principal, em torno do qual se desenvolve toda a ideia contida no texto. Então, agora você já está na condição de fazer a anotação e organizar todas as suas ideias que você alcançou aí do texto. Não perca esse momento. Você tem que ter um momento separado para isso. Então você está no trabalho, anotou, mas organizar as ideias, colocar isso tudo numa ordem, então você precisa ter um tempo separado para isso. Quer seja aí no quarto, quer seja na igreja, quer seja na praça, não sei, um momento, um lugar em que você possa ficar livre e concentrado ali nos seus escritos para você poder ali anotar o assunto principal do texto. Lembre-se de uma coisa, você com a Bíblia Sagrada, não fique com vergonha de conversar com ela. Dialogue com o texto, faça perguntas para o texto, porque você fazendo dessa forma, pode ter certeza absoluta, você está falando com o autor do texto. E quem é o autor do texto? É o Senhor Deus. E daí você também está vivendo um momento de oração, de comunhão. E isso aqui é importantíssimo para quem é pregador. Portanto, vamos sempre nos lembrar, pregação não é improviso, não é lá no momento do púlpito, não. A pregação é preparação de um sermão. Então prepare o seu sermão, tome tempo com o sermão. De repente, aí uma semana, de repente 15 dias, vai depender de cada um, para quando chegar no momento da pregação, aí sim, você pregar a sua meia hora ou 40 minutos, com todo aquele tempo que você ocupou na preparação do seu sermão, tá bom? Eu tenho certeza que você, com essas dicas, você vai dar alguns passos aí importantes numa melhor compreensão do texto que você está lendo, tá certo? Então nós vamos terminar por aqui. Não se esqueçam, se inscrevam aí no canal se você não for inscrito e os seus comentários aí. Deixa aí, quantas vezes você lê um texto antes de preparar o seu sermão? Você prepara o seu sermão para a pregação? Então deixa aí, comente aí, eu quero acompanhar essa sua ideia aqui comigo e depois eu estando lendo, de repente, um outro vídeo aí para a gente estar conversando, tá bom? Um grande abraço, que o Senhor Deus te ajude cada vez mais na preparação do seu sermão e no desenvolvimento desse tão importante ministério. Amém.